Olá, meu nome é Cristina Daolio e hoje venho falar da história real que inspirou o livro O Exorcista e o que ela tem a ver com o cientista da NASA. Especial semanal em homenagem aos 50 anos do filme O Exorcista e também inspirado no novo capítulo da franquia O Exorcista o Devoto, que tem estreia prevista para 13 de outubro nos cinemas brasileiros. Era uma época dura para William Peter Blatty. Roteirista de comédias para televisão, ele se viu sem perspectiva alguma de trabalho. Foi quando decidiu se refugiar em uma casinha no idílico Lago Tahoe, na Califórnia, nos Estados Unidos, e escrever sobre algo muito sombrio e muito sério: possessão demoníaca. Blatty estudou na Universidade de Georgetown, em Washington, D.C., e enquanto estava na universidade, lembrou-se de ter ouvido um de seus professores contar sobre a possessão de um menino. E para escrever O Exorcista, ele pediu ajuda a padres e arcebispos da Igreja Católica. A história real começa assim. Cottage City, Maryland, Estados Unidos, ano de 1949. Jornais noticiavam uma história assustadora de uma possessão de um garoto. Sua identidade até então era preservada, chamando-o de Roland Doe ou Rob Mannheim. Nesta primeira parte, eu o chamarei de Roland. Ele tinha 14 anos na época, sua família era devota ao protestantismo. Ele era filho único e sua mãe e seu pai não o deixavam sair muito de casa por conta da Segunda Guerra Mundial. Roland era muito próximo de sua tia Harriet, que era espiritualista, e lhe apresentou o tabuleiro Ouija, dizendo que com a ajuda daquela tábua ele poderia comunicar-se com os mortos. Em 1948, Harriet faleceu e Roland tentou comunicar-se com ela várias vezes utilizando o tabuleiro. Pouco tempo depois, fenômenos começaram a acontecer na casa. A possessão demoníaca tem 3 estágios: a infestação, a opressão e a possessão. Na infestação, a entidade afeta objetos e a casa. Na opressão, ela começa a agredir a pessoa até que aconteça a possessão. Então Roland e seus pais começaram a escutar passos no sótão, barulhos de objetos sendo arremessados e ruídos de assoalhos sendo arranhados. Até mesmo sua cama se movimentava sozinha. Seus pais o levaram a médicos e psicólogos que realizaram diversos exames, mas nada foi encontrado de errado com o garoto. Como seus pais eram luteranos, eles passaram por todos os estágios que Chris MacNeil passa no livro e no filme. Tudo tornou-se mais assustador quando Roland começou a mover objetos com sua mente. Ele teria estourado um vidro de água benta sem tocar nele. Foi aí que a família foi atrás do pastor luterano Luther Miles Schulze. O pastor decidiu ter outras opiniões e chamou médicos, psiquiatras e psicólogos para verificarem o que estava vendo com a criança. Nenhum deles fechou o diagnóstico. Em 17 de fevereiro de 1949, Schulze decidiu levar Roland para sua casa e o colocou para dormir em uma cama ao lado da sua, amarrado. O pastor disse: enquanto ele dormia, os móveis se mudaram de lugar, cobertores foram espalhados e ranhuras apareceram nas paredes. Uma pesada cadeira foi arremessada contra a parede pelo garoto, que havia conseguido se livrar das amarras. Schulze achou melhor chamar o padre católico Edward Hughes para realizar um exorcismo no hospital da Universidade de Georgetown, que era uma instituição jesuíta. Na primeira sessão de exorcismo, Roland feriu gravemente o padre, que teve que interromper o ritual. Roland foi para casa descansar e seus pais notaram que em sua pele se formavam as palavras inferno e Satã. A família decidiu ir para St. Louis e se encontraram com o padre Raymond J. Bishop e o reverendo William S. Baldwin, ambos da Igreja Católica, que assumiram o caso. Juntos, eles viram que o menino tinha aversão a objetos sagrados. Após pedir permissão para o arcebispo para realizar o ritual, o padre Walter Halloran o fez em um quarto na ala psiquiátrica do Hospital da Universidade de St. Louis. Nas exaustivas sessões diárias,
o nariz do padre foi quebrado, dada a força descomunal do adolescente. Quando o exorcismo completou um mês, Roland acordou, dizendo não lembrar-se de nada. A família se mudou e o garoto nunca mais foi atormentado. O The New York Post resolveu trazer a história real à tona, agora revelando a identidade do menino possesso. Seu nome era Ronald Edwin Hunkeler, um engenheiro da NASA que foi o criador de uma tecnologia responsável por transformar os painéis de foguetes em partes resistentes ao calor extremo. Essa tecnologia foi essencial para a exploração espacial americana nos anos 60, época que os Estados Unidos corriam contra o tempo para chegar à Lua antes da extinta União Soviética. Enquanto a primeira história que eu li diz que Ronald passou pelo ritual por um mês, o The New York Post revela que foram 3 meses de rituais diários. O menino chegou a ficar internado no hospital Alexian Brothers após aparecerem manchas e marcas estranhas em seu corpo. Ronald faleceu em 2020, vítima de um derrame cerebral, e sua esposa resolveu falar após a sua morte. Disse que o marido sempre foi assombrado pelos eventos de sua adolescência e tinha muito medo que a NASA ou a sua vizinhança descobrissem que a história dele havia inspirado o exorcista. Inclusive, tinha muito medo do Halloween e nunca ficava em casa nesta festividade. De acordo com a viúva, Ronald não acreditava ter sido vítima de algo paranormal e sim que estava muito doente e que muita coisa deve ter sido inventada. Nat Segaloff, escritor do livro O Legado do Exorcista 50 anos de Medo, em entrevista à Vanity Fair, diz que os eventos reais não são iguais aos mostrados no filme. Definitivamente nenhum vômito se projetando, levitação ou giro de cabeça, mas pode ter havido cadeiras derrubadas, camas balançando e palavras aparecendo gravadas no corpo do menino, possivelmente auto-infligidas. Algumas pessoas acham que ele estava fingindo para sair da escola e imitando orações em latim para zombar do padre. Eles fizeram um exorcismo bem-sucedido, aparentemente, porque o menino cresceu e teve uma carreira de destaque na NASA, explicou o autor. A história também deu origem ao livro Exorcismo, de Thomas B. Allen, lançado em nova versão pela excelente editora Dark Side Books. Thomas B. Allen contou com uma santa contribuição para a pesquisa de seu trabalho. Ele teve acesso ao diário de um padre jesuíta que auxiliou o exorcista Baldern. Como resultado, seu livro é considerado o mais completo relato de um exorcismo pela Igreja Católica desde a Idade Média. Os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren definiram a obra de Thomas B. Allen como um documento fascinante e imparcial sobre a luta diária entre o bem e o mal. Aqui vai uma pequena homenagem a William Friedkin, diretor do clássico O Exorcista, que faleceu um dia antes de gravarmos este vídeo. William nasceu em 29 de agosto de 1935 em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Friedkin era um diretor extremamente grandioso e perfeccionista. Seus longas mais famosos e premiados foram Operação França, de 1971, que lhe deu um Oscar e um Globo de Ouro de melhor diretor, e O Exorcista, onde ganhou o Globo de Ouro, de 1973. William Friedkin morreu em 7 de agosto de 2023 de complicações cardiorrespiratórias causadas por uma pneumonia. Este ano, o clássico O Exorcista completa 50 anos. Ellen Burstyn escreveu em sua homenagem: "Meu amigo Bill era uma raridade, inteligente, culto, destemido e extremamente talentoso. No set, ele sabia o que queria, faria qualquer coisa para conseguir e era capaz de desistir se visse algo melhor acontecendo. Ele era, sem dúvida, um gênio." Linda Blair disse: "Como você expressa em palavras a gratidão à pessoa que mudou sua vida para sempre, junto com o mundo. Todo ator queria trabalhar com ele e talvez a minha história seja mais comovente. Ele me protegeu ferozmente das multidões enlouquecidas que levantavam suas caras feias para mim no dia do lançamento do filme. Ele era meu diretor, amigo e protetor." Jason Blum e David Gordon Green, que irão produzir e dirigir respectivamente
A nova trilogia de O Exorcista também prestaram as suas homenagens, e dentre outros, Francis Ford Coppola lamentou muito a morte de um colega amado, dizendo que suas realizações no cinema são únicas e extraordinárias. O único cujo trabalho realmente salvou a vida de um homem, em The People vs. Paul Crump. Sua personalidade adorável e irascível era um disfarce para um homem gigante, bonito, brilhante e profundo. Obrigada por assistir.